Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Mineração de Cabo a Rabo. Um canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. E hoje nós temos um motivo especial para estar falando sobre tecnologia. Nós tivemos aí o lançamento do satélite 100% brasileiro. Este é um projeto cabo a rabo com tecnologia brasileira. E agora vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje. Então, meu nome é Carlos Henrique, sou técnico de mineração, gestor ambiental, nascido para mineração em 1954. E desde lá eu venho dedicando toda a minha vida à mineração, seja na ativa, seja divulgando conhecimento, tá? E hoje nós estamos já com a aula número 8 do nosso curso de redução de custos na lavra. Então vamos lá, meus amigos. Hoje nós vamos estar falando sobre a versatilidade das escavadeiras hidráulicas. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão acompanhando esse curso já teve a oportunidade ou tem essa oportunidade de estar acompanhando o trabalho dessas escavadeiras. Então vamos lá. A maneira mais eficiente e produtiva de carregar com a escavadeira retro é o posicionamento do caminhão de ré em frente à máquina, na bancada abaixo da escavadeira. Então, na figura aí, a gente pode ver com bastante clareza, né, o que o enunciado disse. E aqui eu faço uma ressalva, que é o seguinte: o ângulo de carregamento, o ideal é que ele seja no máximo 45 graus, ou seja, o ângulo entre a caçamba do caminhão e a escavação feita pela escavadeira. Uma outra coisa muito importante e que a gente deve ter o cuidado de estar observando, tá, é a manobra dos caminhões, é o posicionamento dos caminhões próximo à máquina, para que se tenha o mínimo possível de perda no ciclo dos equipamentos. Tá? Então, a imagem é bastante clara. Nós estamos vendo aí um caminhão sendo carregado e o outro já posicionado de forma correta para assumir o lugar de carga. Tá? Um outro detalhe é que a profundidade de escavação deve ser aproximadamente da altura do corpo do caminhão. Esses equipamentos têm uma produtividade muito alta se as condições de operação de carga forem favoráveis. Tá? Então não adianta você ter uma pilha muito alta, porque acaba sendo improdutivo. E se a pilha for muito baixa também, você vai perder em produtividade. É um método que permite um menor tempo de carregamento dos caminhões, ou seja, um menor ciclo da máquina. E aí, levando em consideração o que eu falei, que o ideal é no máximo 45 graus de giro da máquina, ou seja, da frente de carregamento da caçamba até a báscula do caminhão. Tá? O dimensionamento da frota também é muito importante e ele deve ser adequado à DMT. Tá? DMT, todo mundo sabe, é a distância média de transporte. Por quê? Porque se você não tiver um bom dimensionamento, você vai ter
ou fila na escavadeira, ou fila no britador. Ou então, você não vai ter fila, mas vai ter falta de caminhão na escavadeira, o que faz com que seu custo aumente, porque ela vai estar com o motor funcionando sem estar produzindo, tá? Então, o dimensionamento da frota é importantíssimo. Isso aí é um ponto fundamental, tá? Para se ter um custo adequado à sua operação. Uma outra opção que nós temos com as escavadeiras hidráulicas, tá? Que seria o método drive-by, que é o que está mostrando aí na foto, tá? Se você não tiver condições da manobra do caminhão naquela configuração mostrada anteriormente, tá? Esse método aí permite uma rápida troca dos caminhões, porém os ciclos tendem a ser um pouco mais longos. E aí eu quero ressaltar um aspecto de segurança, tá? Na troca dos caminhões, a escavadeira não pode estar com a caçamba já posicionada para carga, porque isso pode gerar um acidente de grandes proporções. Como, por exemplo, este caminhão que está aqui aguardando para carregar. Tá? Se, no momento que esse equipamento aqui sair, tá, e a escavadeira já tiver com a concha posicionada aqui, o que vai acontecer? Esse caminhão vai vir de frente aqui e caso caia algum material da concha da escavadeira, pode atingir frontalmente a cabine do operador, atingindo esse. Então, é uma condição de carga aceitável, mas o cuidado e a segurança que se deve ter nesse processo é muito grande, é muito maior do que no outro. Muita atenção a esse detalhe para que não tenha problemas na sua operação. E agora nós temos uma outra configuração que ela tem aí dois problemas onde você pode perder produtividade. Primeiro, a escavadeira está no mesmo plano ou na mesma bancada dos caminhões. E o segundo é que você não tem uma área adequada ou uma área larga o suficiente para que os caminhões possam fazer a manobra. Vejamos aqui, ó, este caminhão aguardando aqui, e a manobra dele vai ter que ser vir aqui e voltar de ré. Então, ele não pode já ficar posicionado aqui, porque não tem um espaço suficiente na bancada para que ele faça esse procedimento. Então, isso gera o quê? Perda de tempo. Isso, se você está perdendo tempo na sua operação, consequentemente, você está aumentando o custo. Essa forma resulta num curto ciclo de carga, pois há facilidade do caminhão, porém um acréscimo de tempo na troca de caminhão. Continuando, nós temos uma outra opção que pode ser usada com as escavadeiras, com as hidráulicas, com as retas escavadeiras, que é o abastecimento de moedas, tá? Quando se tem um carregamento contínuo. Em algumas minas, esse procedimento ele é normal. Você tem uma correia transportadora próxima à área de lavra e uma moega móvel onde a escavadeira vai alimentando esta correia e fazendo a produção. Então, nesse caso aí, não existe o transporte, tá? Seria somente o consumo elétrico do motor para tocar essa correia e o consumo de diesel da escavadeira alimentando essa moeda. Aparentemente, se tem uma produtividade muito boa, porque é apenas a escavadeira e a correia transportadora. Onde há uma perda de tempo é quando ela tem que deslocar,
e mudar essa moeda, mas nada assim tão gritante que venha comprometer o desempenho e a produtividade nessa operação. Agora, existe um detalhe muito importante que se chama maximização da produtividade. E o que vem a ser maximização da produtividade? Tá? Ela é uma denominação utilizada quando se tem uma configuração do sistema de tal forma otimizada que permite ter uma produtividade maximizada. Tá? Os equipamentos para tal podem ser os mais variados possíveis, porém, para a escavação e carregamento, o par, escavadeira e caminhão são os mais rentáveis. Então vamos ver agora o que seria essa maximização da produtividade. Primeiro, a altura da bancada deve ser idêntica à altura do corpo do caminhão. O segundo item, o comprimento do braço da escavadeira deve ser adequado à altura da bancada. Terceiro item, o caminhão deve ser estacionado de ré na praça, abaixo da escavadeira. Então, aquela condição que nós vemos, onde você tem o caminhão e a escavadeira no mesmo nível, já não teria essa maximização. Tá? Quarto, o ângulo de giro da escavadeira deve estar próximo de 15 graus. Eu falei nos slides anteriores, tá? O máximo 45 graus. Tá? Isso aí para uma condição normal, porque nem sempre você tem essa condição de 15. Mas quando você consegue trabalhar com o seu equipamento, seu par, carregadeira e caminhão, com um giro próximo a 15 graus, você está o quê? Maximizando, né, a sua produção. Ou seja, você está aumentando a produtividade, você está reduzindo o custo com essas providências. O tempo de troca de caminhão deve ser próximo do ciclo da escavadeira. E o que isso quer dizer? Quando ela termina de carregar um caminhão e ele está saindo da praça, ela volta à posição de preparar uma nova carga. Então, esse tempo que ela está preparando a nova carga na caçamba, né, deve ser praticamente igual ao tempo da troca de caminhões. Então, quando ela estiver com a carga pronta, o outro caminhão já deve estar estacionado na posição correta para ser carregado. Determinar o porte correto e quantidade de caminhões necessários. Também nós já comentamos, falamos sobre a DMT, falamos sobre o dimensionamento da frota. Tá? Então, você tem que ter uma frota muito bem dimensionada para evitar atrasos, evitar falhas, seja na carga, na descarga, no ciclo da escavadeira, tudo mais. Tá. E aqui eu abro um parênteses para dizer, hoje você tem uma série de empresas, tá, que fornecem software, programas, consultoria para implantação de sistemas supervisórios que podem ajudar muito nessa operação. Né? E o que eu vejo aqui como mais importante de tudo é a motivação dos operadores para um novo ritmo de trabalho. Isso eu vou dizer com vocês aqui com certeza absoluta. Se a equipe não estiver motivada, não adianta você querer fazer milagre. Tá? Então, aquela peça que está operando a escavadeira ou dirigindo o caminhão é a mais importante de todo o processo. E ela tem que estar motivada. E como é que eu motivo ela? Primeiro, dando treinamento em condições
deles crescerem dentro da empresa. Segundo, informando claramente os objetivos de uma mudança de tipo de operação, de uma mudança de metodologia, né? Porque quando o seu operador não sabe o porquê que está acontecendo aquilo, ele não se envolve, ele não vai se engajar nessa mudança. E se ele não estiver engajado, você não vai ter sucesso. Então, motivação dos operadores é fundamental, né, para o novo ritmo de trabalho. E continuando aí, para uma perfeita maximização da operação, tem alguns detalhes importantes que devem ser levados em conta. Aí já vamos falar com relação aos equipamentos, ou seja, o implemento de escavação deve ser dimensionado de forma que a caçamba tenha o máximo volume possível para o determinado trabalho. Isso, mais adiante nós vamos ver um videozinho aí que vocês vão entender bem essa passagem aí. Tá? Segundo, a altura da bancada do caminhão e o comprimento do braço devem ser idênticos. Terceiro, evitar o uso de meia caçamba da escavadeira, ou seja, você não encher a caçamba completamente, né? Fazer uma meia carga e com isso você, ao invés de dar uma passada ou um ciclo, você vai ter que dar 2 ciclos ou mais. Então, o enchimento da caçamba de forma correta é fundamental. Terceiro, evitar a realização de serviço auxiliar durante o carregamento. O que seria um serviço auxiliar? Vamos supor, uma limpeza de praça. Então, você está fazendo o carregamento lá e aí chega uma máquina para fazer a limpeza de praça ali e você tem que parar o carregamento. Então, isso tudo tem que ser bem dimensionado. E aí, eu quero aproveitar e dizer que é fundamental você ter uma máquina de apoio, né, junto à escavadeira, mesmo que ela não fique lá full time, mas que de tempos em tempos ela passe lá. Para quê? Para ajudar na manutenção das pistas e das praças de rolamento. E por fim aí, o trabalho deve ser organizado de forma que facilite a manobra dos caminhões. Então aí tem um desenho aí do que é essa maximização da operação, a maximização da produtividade. Vocês veem essas setas vermelhas, né, indicando que a altura do caminhão e a altura da bancada são idênticas e o comprimento do braço da escavadeira, idem. Né? Então você tem aí uma maximização operacional perfeita. E agora nós temos detalhes importantes, muito importantes aí, porque quando se fala em redução de custos, tá? A redução de custos não é só você fazer conta e sair correndo atrás de centavo. Um dos fatores primordiais é o treinamento dos operadores, tá? De forma a respeitar a distância da escavadeira quando está trabalhando no mesmo nível, de forma a conhecer o processo operacional. Tá? Não basta ele saber dirigir, ele tem que saber por que ele está dirigindo aquele equipamento e qual a importância dele no contexto da empresa. Né? Outra coisa, nunca realizar manobras bruscas, curvas muito fechadas, sem visibilidade, procurando otimizar a manobra. Tá? Isso aí está implícito que é no treinamento correto dos seus operadores. Terceiro, ficar sempre atento ao sinal do escavadeirista. Às vezes a pessoa estaciona lá, o escavadeirista termina de carregar, dá aquela buzinada básica para ele sair, mas ele está lá com o fone, ouvindo alguma coisa,
e não está atento na operação que ele deveria estar. 4. Estacionar o caminhão no local de carga, caso não haja impedimento. Se tiver algum problema, tá? Não vai estacionar. Procura eliminar o fator de risco ali, ou o fator de impedimento desse estacionamento, para poder estacionar. Por isso que eu falo, as praças têm que estar muito bem cuidadas, tá? Para não se perder tempo com esses detalhes. Não esperar a escavadeira encher a concha para depois estacionar. Isso às vezes é muito comum. O operador chega com o caminhão, faz a manobra, fica olhando no espelho retrovisor lá até a escavadeira posicionar. Não, o trajeto, tá, normalmente já está batido. Ele já sabe aonde ele vai estacionar. Então, se ele chega, faz a manobra, estaciona no tempo que a escavadeira está carregando, está enchendo a caçamba, você está ganhando tempo. Agora, se ele fica esperando, você vai somando esses segundinhos aí, e às vezes pode chegar até 1 minuto, e olha no fim do turno aí o tempo que você perdeu. Tá? Nós vamos ter no final desse curso uma planilha de levantamento, onde nós vamos estar mostrando diversos índices, como produtividade, utilização e vários outros, e vocês vão ver que às vezes, quando se olha os números, as coisas que parecem estar normal não são tão normais assim. Quando estacionar de ré na bancada abaixo, a traseira do caminhão deve estar na linha de centro da escavadeira, porque ela tem a opção de trabalhar a carga dos dois lados, mantendo com isso um ângulo de giro próximo aos 15 graus ali, como foi comentado. Otimizar e uniformizar o porte dos caminhões. Tá? Normalmente as grandes minerações têm os caminhões todos uniformizados, mas em algumas empresas você tem lá um caminhão de 30 toneladas, depois chega um caminhãozinho toco lá de 5 toneladas, aí chega um caminhão de 50 toneladas. Tá? Isso aí é problemático. Então, determinada frente de trabalho, você coloca lá um determinado número de caminhões do mesmo porte. Tá? Ou seja, a uniformização do procedimento operacional, ela é importantíssima. E, novamente, nós vamos falar aqui no que? Dimensionamento da frota de caminhões. Tá? Então, meus amigos, nessa aula, era isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula, nós já vamos entrar no estudo de tempos e enchimento das caçambas. E aqui, meus amigos, eu agradeço a você que está acompanhando este curso. Tá? Se possível, divulgue para os seus amigos, conhecidos ou pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre mineração. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal para poderem estar recebendo as atualizações assim que elas forem postadas. Meu muito obrigado e até a próxima.